Foi. Bom dia, nós somos alunos do terceiro ano de edificações. O meu nome é Isabela, Ana Gabriele, Mariana, Caroline e Ana Paula. Hoje nós vamos trazer um experimento de química. Ele consiste em aquecer água, uma certa quantidade de água e deixar ela se manter entre 40 e 50 graus Celsius. A partir disso a gente vai pegar uma seringa e vamos colocar um pouco de água dentro do interior. Vamos puxar a água e depois vamos fechar essa parte aqui de cima e vamos puxar o embolo dela e vamos ver no que vai dar isso, certo? Aqui a gente já aqueceu a água, ela já está entre 40 e 50 graus Celsius e eu vou pegar uma quantidade aqui de forma que não fique ar dentro da seringa. Então, vou puxar aqui. Aí ficou uma bolinha de água, de ar, aí eu já tirei. Aí agora vou tampar essa ponta da seringa e puxar para ver no que dá. Tá, agora a gente vai responder algumas perguntinhas, no caso, o questionário geral, a Ana Paula que vai ler, porque eu acabei de escalar ela para essa função. Vai. Pergunta 1. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Porque quando a gente coloca o sal no gelo, ele libera calor e diminui o ponto de congelamento. 2. Por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de 0 graus Celsius? Porque quando a gente tem muita concentração de soluto, tecnicamente a temperatura de congelamento também vai aumentar. Então, no caso, mesmo em temperaturas muito baixas, como é o mar e tem uma grande quantidade de sal ali, não tem como congelar. 3. Por que as frutas cristalizadas elas se conservam por mais tempo? Isso acontece porque quando a gente adiciona açúcar em grande quantidade, o tempo de conservação do alimento será ampliado porque ocorre uma pressão osmótica, que a água vai sobrar água disponível para o crescimento microbiano. Nossa. 4. O que aconteceria com o peixe de água salgada se fosse colocado em um aquário de água doce? O organismo dele entraria em desequilíbrio, porque a água doce é um meio muito mais hipotônico do que a água salgada, que é onde ele vive. Então, devido à osmose, ele começaria a receber muita água e ele iria inchar, aumentar de volume e ia morrer. 5. Ao esquentar um café diariamente na chama do fogão, percebe-se que seu gosto e seu aroma mudam. Para evitar tais modificações em estabelecimentos comerciais, o café é constantemente esquentado em banho-maria. Explique esse fato. Isso acontece porque tem moléculas, no café que dá o seu aroma e seu sabor. E quando ele entra em um ponto de ebulição, essas moléculas se quebram e aí altera o sabor e o cheiro. E deixando em banho-maria, não vai atingir esse ponto de ebulição. Por isso que os estabelecimentos fazem isso. 6. Por que os lagos de água doce secam mais rápido que os lagos de água salgada? Porque o sal da água altera o ponto de ebulição, tornando-os mais altos. Bom, agora a gente vai responder as perguntas sobre o nosso experimento. O que foi possível observar na realização do experimento? O que a gente conseguiu ver foi que ao puxar o embolo da seringa, a água que estava lá dentro começou a ferver, mesmo que no tacho ela ainda não estivesse em ponto de fervura, porque a temperatura estava beirando ainda os 50 graus Celsius. 2. O efeito observado caracteriza-se com uma propriedade coligativa? Justifique. Não, e isso é muito interessante porque muita gente acha que se caracteriza por causa da pressão, por conta da pressão da seringa. Só que não se caracteriza com a propriedade coligativa por um motivo muito simples. Não tem presença de soluto, é só água, não tem como. 3. É possível fazer com que a água ferva a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius? Sim, porque quando a ebulição atingir uma temperatura, o vapor da água, das bolhas, no caso, vão se tornar instáveis, porque a temperatura interna é a mesma que a externa, e isso vai ocorrer que elas podem sair para qualquer lugar. 4. O que você está fazendo ao puxar o embolo da seringa no experimento, permitindo assim que a água ebuliça?
A pressão de dentro da seringa está diminuindo e assim faz com que a água entre em estado de ebulição mais fácil. Então, gente, esse foi o nosso experimento de hoje. O que a gente pode concluir é que o experimento deu certo e que isso facilita o nosso entendimento. A gente consegue sair apenas da teoria e aplicar elas na prática. Obrigada!